o fim do dilúvio e a nova aliança com Noé. 150 dias sobre a água. 150 dias sem ver terra, sem ouvir outro som humano, além dos 7 que estavam dentro da mesma estrutura de madeira. Sem qualquer sinal de que aquilo algum dia terminaria. E então, no momento que a Bíblia descreve com apenas 6 palavras em hebraico, tudo mudou. Deus se lembrou de Noé. E quando Deus se lembra, o impossível começa a se mover. No episódio anterior, acompanhamos o dilúvio desde o momento em que as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram, até o ponto em que as águas cobriram os montes mais altos da terra e toda a carne que havia fora da arca havia perecido. 8 pessoas sobreviveram. Uma arca flutuava sobre um mundo que havia sido completamente apagado. E agora começa o capítulo que a maioria das pessoas não conta com o mesmo cuidado que conta a parte da destruição. O capítulo do retorno, da aliança e de uma promessa que Deus fez e que ainda está de pé hoje. A situação dentro da arca depois de 150 dias era de pessoas que haviam sobrevivido ao inimaginável, mas que ainda estavam completamente suspensas sobre as águas, sem controle sobre o próprio destino, sem saber quando ou se a terra voltaria a aparecer. Noé não tinha um mapa, não tinha instrumentos de navegação, não tinha como calcular onde a arca estava ou o que havia sobrado do mundo lá fora. Tudo o que ele tinha era a palavra que Deus havia dado antes de tudo começar, a promessa de que haveria uma aliança, de que ele e sua família seriam preservados, de que havia um propósito do outro lado de tudo aquilo. E era sobre essa palavra, e não sobre a água, que Noé estava de fato flutuando. Quando Deus fez passar um vento sobre a terra, as águas começaram a se retirar. As fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas. A chuva cessou. E progressivamente, dia após dia, as águas foram diminuindo sobre a face da terra. No 7º mês, no 17º dia, a arca repousou sobre os montes de Ararat. A estrutura que havia flutuado livre sobre o abismo, agora tinha chão sob ela. Mas as águas ainda cobriam tudo ao redor. Era terra firme sob a arca, mas ainda havia um mundo inteiro coberto de água, entre Noé e o recomeço. E aqui está onde a história começa a revelar um aspecto do caráter de Noé que é tão importante quanto a sua obediência na construção, a sua disposição de esperar. Noé esperou até o 10º mês para que os cimos das montanhas aparecessem. Esperou mais 40 dias, só então abriu a janela e soltou o corvo. O corvo foi e voltou, enquanto as águas ainda cobriam a terra. Noé soltou a pomba. A pomba voltou sem encontrar onde pousar. Esperou mais 7 dias. Soltou a pomba de novo. Desta vez ela voltou com um ramo de oliveira fresco no bico. A terra estava viva. A vegetação havia voltado. Mas Noé esperou mais 7 dias antes de soltar a pomba pela 3ª vez. E quando ela não voltou, ele sabia que havia terra disponível. Mesmo assim, não saiu. Removeu a cobertura da arca e viu com os próprios olhos que a superfície estava seca. E ainda esperou. A tentação nesse ponto teria sido enorme. A terra estava seca. A arca havia pousado. A pomba não havia voltado. Qualquer pessoa com iniciativa teria aberto a porta e saído. Mas Noé não havia entrado na arca por iniciativa própria. Havia entrado por instrução de Deus. E era por instrução de Deus que ele ia sair. Essa distinção parece pequena, mas é enorme. É a diferença entre uma fé que usa Deus como ponto de partida e depois age por conta própria. E uma fé que reconhece que do início ao fim, em cada passo, a direção vem de Deus. Disse a Noé que saísse, que fizesse sair sua mulher, seus filhos, as mulheres de seus filhos, e todos os seres viventes que estavam com ele. A mesma voz que havia fechado a porta, agora a abria. Noé saiu, e a primeira coisa que ele fez ao pisar na terra seca, antes de explorar, antes de planejar, antes de qualquer coisa,
foi construir um altar ao Senhor. Tomou de todo animal puro e de toda ave pura, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Depois de mais de 1 ano dentro da arca, depois de tudo que havia passado, a primeira resposta de Noé ao recomeço foi adoração. Não foi alívio, não foi celebração, foi altar. Era um homem que sabia com precisão absoluta a quem devia a própria vida. E o Senhor aspirou o aroma e disse no seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, ainda que o pensamento do coração humano fosse mau desde a sua mocidade. Nunca mais feriria todos os viventes como havia feito. E enquanto a terra durasse, semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessariam. Era uma declaração de estabilidade para um mundo que havia acabado de conhecer o caos total. Deus estava garantindo a continuidade da criação, não porque o coração humano havia melhorado. A Escritura é honesta o suficiente para admitir que não havia, mas porque a misericórdia de Deus havia encontrado um caminho que a justiça não bloqueava. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse que fossem frutíferos, e se multiplicassem, e enchessem a terra. Deu instruções sobre a vida nesse novo mundo, sobre os animais, sobre o sangue, sobre o valor da vida humana. E então chegou o momento central de todo esse capítulo, o momento que dá o título a essa história. Deus estabeleceu a sua aliança. Não apenas com Noé, não apenas com a família que havia sobrevivido, mas com cada ser vivente que havia saído da arca, com toda a criação, e com toda a descendência que viria depois, o que significa que essa aliança está em vigor até hoje, sobre cada ser humano que respira, sobre cada animal que vive, sobre toda a criação. A aliança era clara. Nunca mais toda a carne seria destruída pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra. E o sinal dessa aliança foi colocado no lugar mais visível possível, o céu, o arco nas nuvens. Deus disse que quando trouxesse nuvens sobre a terra, e o arco aparecesse, ele se lembraria da sua aliança com toda a carne vivente sobre a terra. Cada arco-íris que já apareceu no céu, depois de uma chuva, desde aquele dia até hoje, é o sinal de uma aliança que Deus mantém por fidelidade ao seu próprio caráter. Não é folclore, não é fenômeno meteorológico apenas. É a assinatura de uma promessa que tem mais de 4.000 anos e que não foi quebrada nenhuma vez. O peso espiritual desse momento é difícil de superar em toda a narrativa do Antigo Testamento. Deus havia julgado, havia destruído, havia apagado uma civilização inteira por causa da maldade que havia tomado conta de tudo. E do outro lado desse julgamento, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma promessa. Não de que o homem seria diferente, a Escritura admite que não seria. Não de que a maldade havia sido erradicada, a história que vem depois prova que não foi. Mas uma promessa de que ele não destruiria de novo dessa forma. Uma promessa que era pura graça, baseada não no mérito do homem, mas no caráter de Deus. Isso aponta para algo que percorre toda a Bíblia como um fio vermelho. Deus é um Deus de alianças, e as suas alianças são sustentadas pela sua fidelidade, não pela nossa. A aliança com Noé não dependia de Noé ser perfeito depois disso, e não demorou muito para que Noé, o mesmo homem que havia andado com Deus e sobrevivido ao dilúvio, tivesse os seus próprios momentos de falha humana. Mas a aliança permaneceu, porque a aliança com Deus não é um contrato que se rompe na primeira falha. É uma declaração do coração de Deus em relação à sua criação. Há algo nessa história que fala diretamente para quem está vivendo do outro lado de uma tempestade. Para quem passou por um período que pareceu que as águas não iam baixar nunca. Uma perda, uma ruptura, uma crise que durou tempo demais e que fez o horizonte desaparecer completamente. O fim do dilúvio não foi instantâneo. As águas baixaram progressivamente. A terra foi aparecendo aos poucos. A pomba voltou com um galho, antes de encontrar onde pousar de vez. O processo de restauração tem o seu próprio tempo, e ele raramente é tão rápido quanto queremos. Mas o vento que Deus fez passar sobre as águas chegou. E quando Deus age para restaurar, as águas recuam.
E há também uma palavra para quem está dentro da arca agora, num período de espera, de confinamento, de suspensão sobre incertezas que não estão sob seu controle. Noé não tinha como apressar o recuo das águas, não tinha como forçar a terra a aparecer antes do tempo. O que ele tinha era a instrução de Deus, a palavra que havia sido dada, e a disciplina de esperar até que a mesma voz que havia falado no início falasse de novo. Às vezes a maior prova de fé não é o que você faz, mas o que você resiste a fazer antes da hora. O arco-íris que você vê no céu depois da chuva não é coincidência, é memória, é o sinal de uma aliança que Deus estabeleceu com a criação inteira e que renova toda vez que as nuvens se abrem e a luz atravessa a água. Cada vez que você vê esse arco, está vendo a assinatura de um Deus que prometeu e não quebrou, um Deus que julgou com justiça e restaurou com misericórdia, um Deus que não abandona o que começa. Estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que eu estabeleço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as gerações eternas. Ponho o meu arco nas nuvens, o qual será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 11 a 13. A humanidade recomeçou. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, se espalharam pela terra e foram gerando nações. A lista de descendentes que a Bíblia registra no capítulo 10 de Gênesis é conhecida como a Tabela das Nações. E ela mostra como toda a diversidade de povos que povoou o mundo antigo veio de uma única família. Mas essa multiplicação de povos trouxe consigo um problema novo. Não de violência desta vez, mas de orgulho. Um orgulho tão grande que levou toda a humanidade a se unir em torno de um projeto que desafiava diretamente a soberania de Deus. No próximo episódio vamos falar sobre Babel, sobre uma torre, sobre uma língua, e sobre o que acontece quando Deus decide descer para ver o que os homens estão construindo. Se essa história tocou algo dentro de você, se você está do outro lado de uma tempestade que durou tempo demais, ou dentro de uma espera que não tem data para acabar, escreve aqui nos comentários o que ficou com você. E se esse conteúdo fez diferença para você hoje, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir que as águas baixam. Não estou pedindo isso para crescer números. Estou pedindo porque tem alguém no seu círculo que está dentro da arca agora, esperando um sinal de que a terra vai aparecer. E essa história pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje.